Hoje é dia 3 de outubro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal João Batista. E neste vídeo, o assunto principal será sobre a pesquisa Quest sobre a avaliação do governo Lula. O governo Lula tem caído aí na avaliação positiva, né? Eu acho ainda, vou mostrar para vocês que ainda está muito alta. A gente não acredita muito nessas pesquisas, a gente sabe como é que é feito isso daí. Mas tudo bem, vou mostrar para vocês aqui e vou mostrar, inclusive, a avaliação de um certo jornalista. O que ele acha que está acontecendo para o Lula estar caindo na avaliação positiva. Quero começar aqui, pessoal, pedindo para vocês observarem aí se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever-se, se inscreva, acione o sininho das notificações, isso é muito importante, para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal. E não se esqueça também de deixar o seu like e de fazer os seus comentários. Vamos começar aqui, pessoal, com uma notícia triste, né? Hoje nós tivemos aí a perda do Cid Moreira, um jornalista que, pelo menos na minha época, fazia muito sucesso ali na Globo. Naquela época a Globo ainda a gente não tinha noção do que era a Globo, a gente assistia a Globo. E o Cid Moreira, então, era aquele jornalista que tinha a melhor voz do jornalismo brasileiro. Acho que até hoje o Cid Moreira pode ser considerado como a melhor voz do jornalismo brasileiro de todos os tempos. Esse cara aqui fez realmente história. Então, aos 97 anos, né, quase 100 anos, o Cid Moreira, então, acabou nos deixando. Então, uma notícia triste, porque era um cara que realmente eu gostava. Tem aqueles... Ele fez uma gravação, um áudio, né, da Bíblia inteirinha, e você encontra aí na internet com a voz do Cid Moreira. É uma coisa impressionante a voz desse cara. Então, o Brasil perdeu aí a melhor voz do jornalismo brasileiro. Pessoal, vamos falar então sobre eu quero falar então sobre a avaliação do Lula, mas antes eu vou trazer uma outra noticiazinha aqui, que vocês se lembram do Silvio Almeida, o Silvio Taradão, aquele que foi exonerado do cargo de ministro dos Direitos Humanos, porque tinha abusado ali de várias mulheres, inclusive a ministra Aniele Franco, né? A ministra Aniele Franco deu até um depoimento agora essa semana, confirmando tudo, né? Que o abuso parece que vinha desde 2022, o abuso contra ela. E aí agora nós temos aqui, coordenador indígena do Ministério da Saúde é acusado de assédio sexual. Parece que esse governo desse descondenado aí só tem tarado ali. Pelo amor de Deus, imagina se fosse com o presidente Bolsonaro que tivesse acontecido esse tipo de coisa. O que as feministas não estariam fazendo? O que a imprensa não estaria fazendo? Mas nós não vemos nada. Nós não vemos repercussão nenhuma por parte de feministas, de artistas, de ninguém. Essa turma aí, eles não defendem minorias, não defendem mulher coisíssima nenhuma. Eles defendem uma ideologia. Então, se a pessoa for de esquerda, tá tranquilo. Tá tranquilo. Eles não vão fazer mexeu com uma, não vão falar, né? Mexeu com uma, mexeu com todas. Não vão mesmo. Outra notícia aqui, pessoal, vocês viram aí que o avião do Lula, ele foi lá no México, né, para a posse lá da presidente mexicana, lá, esquerdista lá. E aí, na volta, quando ele estava ainda sobrevoando o México, o avião dele teria apresentado uma pane. E aí teve que, como os tanques estavam cheios, né, o avião estava com muito querosene de aviação, o piloto foi então orientado a ficar umas 5 horas sobrevoando para queimar aquele querosene para o avião ficar mais leve para pousar. Teve que voltar lá para pousar lá no México novamente. E aí agora, depois dessa tal pane que o Lula disse que o avião teve, nós temos a notícia aqui de que o governo se mobiliza para comprar um novo avião para o Lula após a tal pane. Será que essa pane aqui é mais ou menos igual àquele sumiço dos móveis do Bolsonaro, né? Que quando a Janja e o Lula entraram lá no Palácio do Planalto, disseram que tinha sumido mais de 200 móveis lá do Palácio, o Palácio da Alvorada, né? E aí eles foram às compras e fizeram compras, né? Gastaram ali muito dinheiro público para comprar móveis novos, móveis de luxo, sofá de 65 mil, cama de 42 mil reais, tapete de algodão egípcio de mais de 90 mil e assim por diante. Então fizeram a farra com o dinheiro público. E aí agora parece que a Janja e o Lula
não estão gostando muito do avião, que não é tão velho assim. Lembra que foi o Lula que comprou esse avião, né, quando ele foi presidente. Um avião novo. O avião ele tem uma durabilidade muito grande, diferente de um carro, tá? Feitas as manutenções devidas ali, um avião tem uma vida útil muito longa. E aí agora o Lula já falando em comprar um novo avião. Certamente a Janja não está gostando mais do avião, o avião ficou velho para ela. Então tem que comprar um avião novo e gastar o nosso suado dinheiro público. Então vamos lá, pessoal, vamos falar agora da notícia principal aqui do vídeo, que é a avaliação do governo Lula. A Quest, que é um instituto de pesquisa, fez uma avaliação, né, uma pesquisa, aliás, e fala aqui que a avaliação positiva e aprovação do governo Lula caem em 3 meses. Então vamos ler aqui. Está aqui, Quest, avaliação positiva, tal, caiu. O que aconteceu? A avaliação positiva caiu 4 pontos percentuais. O índice saiu de 36%, de positivo, né, para 32%, na comparação com o levantamento de junho. Uma queda fora da margem de erro do levantamento, que é de 2 pontos percentuais. Há empate técnico entre avaliação regular, negativa e positiva. O índice de avaliação regular cresceu de 30% para 33%, enquanto o de avaliação negativa oscilou de 30% para 31%. Não souberam ou não responderam, 4%. Beleza, então nós temos aí na UOL, dizendo, né, que teve aí essa queda na avaliação positiva, né, de 36% para 32%, então foram 4 pontos, é bem significativa a queda, em 3 meses apenas, né, bem significativa. E aí, nós vamos olhar, essa notícia foi da UOL, vamos olhar agora a notícia aqui do Brasil 247. O Brasil 247, todos vocês sabem, é um site da extrema esquerda. E olha o que diz aqui o Brasil 247. Quest. Lula tem avaliação positiva de 65%. Eu não sei se o pessoal do Brasil 247 teve aula com o Márcio Postman, lá do IBGE, para manipular os números, né? É isso aqui que é feito, a manipulação de números é feita dessa forma aqui, ó. Aí você vê no subtítulo que já é uma manipulação clara, né, e evidente. Pesquisa revela que soma de avaliações positivas e regulares de Lula chega a 65%. Quer dizer que a parte que disse ali que o governo era regular passou a ser positiva. Porque se ela é regular, ela pode pender tanto para ser positiva quanto para negativa. Senão não precisava fazer a pesquisa se o eleitor acha, né, que o governo é ótimo ou bom, regular e negativo. Podia fazer só então positivo e negativo. Não precisava colocar o regular. Já que tem o regular, por que então que o regular agora vai se transformar em positivo, né? E aí eles dizem aqui o seguinte, ó. O presidente Lula mantém uma avaliação relativamente equilibrada, com 65% dos brasileiros classificando seu governo de maneira positiva ou regular. Ele podia dizer o contrário também, né? Podia somar o regular com o negativo. Né? Mas não, eles somam com o positivo para inflar o número. Segundo o dado das pesquisas Quest, divulgado nesta quarta-feira, o levantamento financiado pela corretora Genial Investimentos foi realizado entre os dias 25 e 29 de setembro, com 2.000 brasileiros com 16 anos ou mais. Margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. Então, a avaliação propriamente dita, avaliação propriamente positiva, com 32% dos entrevistados, essa aqui é o número positivo, 32%, que eu já acho muita coisa. 32% avaliar um governo como o desse descondenado como positivo já é muita coisa. Mas aí o Brasil 247 soma os 32% ali com os outros 33% ali que disseram que o governo é regular, e aí passa para 65%. E recuou o levantamento anterior realizado em julho, quando registrava 36%. No entanto, quando somado a que eles consideram a gestão como regular, o número sobe para 65%. Então é a tal da manipulação dos números, né? Demonstrando que boa parte da população tem uma percepção neutra ou favorável do atual mandato. Em contrapartida, 31% dos entrevistados avaliam o governo de forma negativa. Uma leve alta em relação aos 30% da pesquisa anterior. Outros 4% não souberam ou preferiram não responder.
Então aí você vê como que é feito a manipulação dos números, né? O Brasil 247 já chutou ali, já somou tudo ali, o positivo com aqueles que consideraram regular, e aí virou todo mundo positivo, 65% de aprovação para o governo Lula. E aí agora eu vou trazer para vocês aqui um videozinho de um jornalista fazendo uma avaliação do que está acontecendo com essa queda da popularidade, da aprovação positiva aí do governo Lula. É o Reinaldo Azevedo, que todos vocês conhecem. Vamos ver o que ele diz aqui. O que aconteceu? Por que Lula tão mal avaliado? E aí eu já te passo a pergunta, não sei se a gente tem aberto aqui a Quest, queria mostrar aquele gráfico, não sei se você tem aí o PDF, Diego, para a gente mostrar o gráfico da Quest, mostrando essa comparação que se faz do governo Lula com o Bolsonaro. Você acha que existe algum tipo de comparação? Por que os eleitores estão avaliando tão mal o governo Lula? Não existe nenhum tipo de comparação. O eleitor... Velha história, né? Que eu vou falar, o eleitor está errado, a voz do povo não é a voz de Deus, nós estamos com desemprego. Tem dados lá demonstrando pessimismo com o emprego, nós temos o dado mais baixo de desemprego na série histórica. Ou seja, segundo o Reinaldo Azevedo, o eleitor está errado. Quem está certo é o Reinaldo Azevedo. É o Reinaldo Azevedo. O eleitor que avaliou ali na pesquisa, que eu acho que já é um absurdo, mais de 30% de aprovação para um governo desastroso como esse. Mas o Reinaldo Azevedo, segundo ele, a voz do povo não é a voz de Deus. O eleitor não sabe de nada e quem sabe é o Reinaldo Azevedo, que vem agora usar números do IBGE para dizer que o desemprego nunca esteve tão baixo. E a gente sabe como que é feito agora os cálculos lá no IBGE, principalmente eles não levam em consideração aqueles que não estão procurando emprego. Por exemplo, o cara está recebendo ali Bolsa Família, não está procurando emprego, que ele não quer perder o Bolsa Família, ele não está considerado uma pessoa desempregada. E aí nós estamos agora com ali 6% de desemprego, nunca teve tão baixo. Aí fica fácil, né? Manipular os números assim fica muito fácil. A renda em relação ao governo Bolsonaro, então, ela teve uma elevação formidável, né? Formidável. Você que trabalha, você que rala pra caramba, você acha que você teve um aumento formidável na sua renda em relação ao que era no governo Bolsonaro? Especialmente a renda dos mais pobres, né? A inflação está absolutamente sob controle. Você que vai no mercado, você acha que a inflação está sob controle? Né? Houve queda de juro. Você acha que houve queda de juros? Nós tivemos agora a última reunião do Copom, nós tivemos alta nos juros. Não há nenhuma razão. Você tem os programas sociais, o Bolsa Família está pagando uma média de quase R$650. Esse que é o grande problema, né? Está pagando quase R$650 de Bolsa Família. As pessoas agora, na época do Bolsonaro, você podia arrumar emprego, assinar a carteira que você não perdia no primeiro momento, você não perdia ali o benefício. Agora, se você assinar a carteira, você perde. Então, a pessoa não quer assinar a carteira justamente porque está recebendo o Bolsa Família. E esse é o grande problema da manipulação. Talvez um pouco mais. Não há nenhuma razão em relação ao passado, no que diz respeito à economia. No que diz respeito à economia, não há nenhuma razão para avaliação ser essa. Em o retrato da pesquisa correspondendo à realidade, né, não há nenhuma razão para ser assim na economia. Quando não há uma razão para ser assim na economia, então é preciso buscar na política. É preciso ver onde é que está o erro. Claro que você tem hoje uma extrema-direita muito ativa, que parte para pancada e não quer saber se o governo está fazendo certo ou errado, não sei o quê. No meio de campanha eleitoral, em que a tendência é o governo apanhar bastante também, afinal a campanha está aí, né? Isso pode ter interferido. Você vê que o governo não tem apanhado, né, durante essa campanha eleitoral, essa campanha municipal, né? Porque o governo não vai às ruas. Nem lá em São Paulo, para apoiar o Boulos, ele não vai, porque ele sabe que ele vai ser vaiado. Ele corre esse risco de ser vaiado, mesmo estando ali no meio dos esquerdistas.
Então ele não vai às ruas, e ele não tem apanhado por conta disso. O que tem sido noticiado é a realidade que está acontecendo, a destruição, o desastre que é esse governo. Principalmente no que ele disse aqui na parte política, né? Você vê a política internacional do governo, ele foi lá na ONU esses dias, foi um fiasco. Um fiasco. Saiu ali contra Israel. Quando o Benjamin Netanyahu foi discursar, o Itamaraty mandou a delegação brasileira sair do plenário lá da ONU. Depois, o Lula criticou Israel e não criticou os ataques que o Irã fez a Israel. Então, a política internacional é uma coisa... as relações internacionais do Brasil virou uma coisa de salafrários. Salafrários, é o que eles estão fazendo. E vem o Reinaldo Azevedo passar pano para o governo Lula. Agora, precisa... Alguma falha está tendo aí. Né? O governo precisa estudar profundamente o quê? Né? Porque má gestão pode ter uma insatisfação com isso, com aquilo, mas não é a má gestão, não é a economia, é a segurança pública, mas segurança pública é uma coisa mais afeita aos estados. Né? Nós tivemos, por exemplo, as queimadas. Que também não é culpa do Lula, né? As queimadas agora não é culpa do governo. Na época do Bolsonaro era culpa exclusivamente do Bolsonaro. Mas agora, convenhamos, não é culpa do Lula, né, Reinaldo Azevedo? Essa pesquisa é feita no meio do fumacê. Parte considerável da imprensa, até dos analistas, acabou acusando o governo e a Marina Silva, o que eu achei uma barbaridade, por incêndios que são criminosos. Na época do Bolsonaro, os incêndios não eram criminosos, né? Era o Bolsonaro em pessoa que ia lá colocar fogo. Eu fiz uma entrevista no Reconversa, aliás, recomendo, se me permitem, espetacular, com o Carlos Nobre, que é o maior climatologista que a gente tem no Brasil, um dos maiores do mundo, né? E ele fala com muita propriedade, existe combustão espontânea? Existe. Rarissimamente. Ou seja, já saiu notícia até de passarinho, até de passarinho que coloca fogo. Tem até uma ave aí que coloca fogo aí para caçar. Mas o Lula não tem culpa. Então o Reinaldo Azevedo, você vê que a análise que ele faz aqui, da queda na avaliação positiva do Lula, ele acha que o governo não tem falha nenhuma. Ele fala assim, deve ter algum erro, mas eu não sei o que é. O Reinaldo Azevedo não consegue enxergar nenhuma falha no governo Lula. Já no governo Bolsonaro, como ele odeia o Bolsonaro, nada prestava. Nada para o Reinaldo Azevedo prestava. Né? E aí nós temos agora uma eleição municipal, que vai ocorrer agora no domingo. Nós não vemos o Lula sair às ruas para pedir voto para ninguém. Muitos dos candidatos não querem a presença do Lula ali, porque sabem que vão perder voto. Sabem que vão perder voto. O Lula, por outro lado, também ele sabe que tem um risco de ser vaiado se ele sair às ruas, então ele não sai. E, por outro lado, nós vemos o cara que perdeu as eleições, que foi o Bolsonaro, que anda o Brasil inteiro. Dias atrás ele estava lá em Manaus. Hoje ele já está no Rio de Janeiro. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá aqui o vídeo dele, ó. 3 de outubro, lá no Rio de Janeiro, Avenida Brasil. E olha só o teste de popularidade que o Lula deveria fazer. Olha aí. Presidente, posso tirar uma foto rapidinho, presidente? Valeu, gente. Eu ganhei, Gabriel, Gabriel. Meu presidente, sempre, meu presidente.
presidente! Muito obrigado aí, eu Tamo junto! Valeu, obrigado. Bom trabalho! O nosso prefeito aqui, Ramais. Então, Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro hoje, fazendo campanha para o Ramagem vem crescendo nas pesquisas. Estava vendo o Marcelo Freixo desesperado, pedindo voto para o Eduardo Paes, para as pessoas votarem no Eduardo Paes para não ter segundo turno no Rio de Janeiro, porque estão com medo do Ramagem virar o jogo lá. Então, Bolsonaro, fazendo essa campanha agora, nos últimos dias aí para as eleições, eu acho que vai dar mais uma levantada na campanha lá do Ramagem, e o Ramagem tem chance sim, de ir para o segundo turno, e se for para o segundo turno, tem chance de vencer as eleições. E o pessoal da extrema-esquerda está desesperado com isso. Mesma coisa está acontecendo em Niterói com o Carlos Jordi. Bolsonaro talvez vai passar por lá também. E aí, pessoal, você não vê o Lula, que é o presidente, que é o cara que foi eleito, é o vencedor das eleições de 2022, você não vê ele sair às ruas, porque ele sabe que será vaiado, e as pessoas também, os candidatos, nós vemos lá em Goiânia, por exemplo, o Gustavo Gayer sempre fala que a candidata, que é do PT lá de Goiânia, ela não quer a presença do Lula no palanque com ela, porque sabe que não agrega nada, muito pelo contrário, vai tirar votos dela. Então, está explicado, o Reinaldo Azevedo devia saber muito bem por que o Lula está caindo a popularidade dele. Todas as vezes que ele abre a boca para falar alguma coisa, alguma pessoa acorda e vê a cagada que fez votando nesse descondenado, porque ele só fala bobeira, só fala bobagem e só faz bobagem. E você vê o governo dele, o que está acontecendo. O Ministério dos Direitos Humanos virou aquele monte de assédio. Agora nós temos aí até um coordenador indígena lá no Ministério da Saúde, envolvido com assédio sexual também. Então é só escândalo nesse desgoverno, só escândalo. Se a imprensa tivesse um pouquinho só de bom gosto para mostrar, boa vontade, né, para mostrar as notícias reais, eles estariam destruindo esse governo aí, porque o que eles fizeram com o presidente Bolsonaro sem ter nada disso daí foi uma coisa absurda. E aí nós vemos aí um governo que é totalmente negativo, só tem coisa ruim, assumindo o lado de terroristas aí, assumindo o lado de ditadores, como é o caso do Maduro aqui do lado, e fica falando o tempo todo em democracia. E aí o povo está vendo isso, o povo não é idiota, o povo está vendo, por mais que o Alexandre de Moraes tenha banido aí o Twitter, ou suspenso o Twitter aqui do Brasil, e só vai voltar depois das eleições, porque o Alexandre de Moraes acha que vai interferir nas eleições novamente, tirando o Twitter do debate aqui no Brasil, né? E a gente sabe que a direita tem muito mais engajamento do que a esquerda nas redes sociais, então, de certa forma, o Alexandre de Moraes, ele sabe que vai tirar algum engajamento da direita, ele sabe. E aí eles fazem isso tudo em defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. Mas o povo não é idiota, o povo está enxergando o que está acontecendo. E é por isso que a desaprovação do Lula aumenta e o Bolsonaro ainda consegue sair às ruas aí e o povo tirar foto com ele, buzinar, abraçar. É por isso. O Reinaldo Azevedo, ele não é tão idiota para não perceber o que está acontecendo. Então, pessoal, peço a vocês novamente que observem se estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever-se, se inscrevam, ative o sininho das notificações, deixe seu like, faça seus comentários. E dia 6, domingo, não se esqueça de escolher certinho o seu candidato a prefeito, a vereador e colocar lá. Sabemos que temos aí as caixinhas mágicas, mas fazer o quê? Não temos outra alternativa. É ir lá e colocar o nosso voto lá. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Tchau.